Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai. E a gente vai continuar aqui a nossa frente 2 de termologia, onde a gente vai começar a estudar o calor. O que é o calor, professor? Calor, galera, é o que a gente vai discutir na aula de hoje. Então vem com a gente, vem ser sucesso! Pessoal, o que vem a ser calor? Calor é uma forma de energia que a gente pode dizer que é energia em trânsito, ou seja, todo processo de transformação de energia vai utilizar de calor. Isso, toda vez que eu tenho uma transformação energética, energia mecânica se transformando em energia luminosa, calor. Energia química se transformando em energia elétrica, calor. Então todo processo de transformação de energia sempre vai passar por essa fase que a gente vai chamar de calor. Beleza? Gente, na aula de hoje a gente vai tentar calcular então essa quantidade de energia envolvida nos processos de transformações. São duas as transformações que a gente pode observar em processos caloríficos, que são a variação de temperatura de um corpo. E quando eu falo de variação de temperatura, você tem que imaginar que temperatura é uma maneira de medir comparando o grau de agitação de partículas. E quando a gente fala de agitação de partículas, a gente está falando de energia cinética dessas partículas. Então, quando eu vou variar a energia cinética das partículas, eu tenho que fornecer energia através do calor. Isso. Então, quanto que é a quantidade de calor para aumentar esse grau de agitação? Bom, experimentos foram realizados, né? E a gente pode verificar o seguinte, que no nível do mar, né, uma pressão atmosférica de 1 atm, a gente poderia tentar imaginar o seguinte: qual é a quantidade de calor necessária para pegar uma quantidade de água e variar a sua temperatura de 26 graus Celsius para 27 graus Celsius, ou seja, variar 1 grau Celsius a sua temperatura. Como que a gente poderia fazer isso? Bom, ao fazer esse sistema, a gente precisa conhecer alguns elementos importantes referente a cada um dos corpos. Primeira coisa que nós temos é a ideia de que o que é calor específico. Calor específico de um corpo a gente poderia chamar de identidade calorífica de um corpo. O que vem a ser isso? A identidade calorífica de um corpo é como que esse corpo reage a essa variação de calor, essa variação de energia, quanto que ele aumenta de temperatura, ou seja, qual que é a energia necessária para fazer com que esse corpo mude e varie a sua temperatura. Nesse caso, a gente tem aqui então esse elemento que a gente vai chamar de calor específico. Vai variar e vai depender de cada corpo, do material, da substância, beleza? Então existe uma tabela enorme que diz quanto de energia é necessária para cada substância, certo? Isso a gente vai chamar de calor específico. Um exemplo é o calor específico da água. O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, ou seja, precisa de uma quantidade de 1 caloria para pegar 1 grama de água de massa e variar a sua temperatura em 1 grau Celsius, beleza? Cada material, cada substância vai ter o seu próprio calor específico. A gente também tem uma outra medida quando a gente está utilizando de recipientes, por exemplo, calorímetros, né? Onde a gente vai colocar a substância para poder verificar a troca de calor. A gente vai usar sempre o mesmo recipiente. Então não convém toda hora ter que ficar medindo a massa, medindo a variação de temperatura, as características desse recipiente, o material do que ele é feito. Então a gente já deixa esse valor praticamente pronto. E para isso a gente chama de capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo já é a massa do corpo multiplicada pelo seu próprio calor específico. Isso facilita para a gente fazer o cálculo desse sistema, beleza? Então, normalmente, em recipientes, a gente vai trabalhar com capacidade térmica, que já é M vezes C, certo? Que é a massa vezes o calor específico. A gente vai subtrair essa parte da equação. Gente, o calor específico, como eu disse há pouco, ele mede a quantidade de energia para pegar 1 grama de um corpo e variar sua temperatura em grau Celsius. Se eu quiser variar essa temperatura em mais graus Celsius, ou seja, variar mais essa temperatura, ou trabalhar com uma massa diferente, eu vou ter que trabalhar então com uma equação chamada de equação da quantidade de calor de um corpo. A quantidade de calor vai ser o quê? A massa em gramas vezes o calor específico desse corpo vezes a variação de temperatura que a gente quer que esse corpo sofra. Beleza? A partir disso a gente tem a equação de quantidade de calor. Professor, e que se fosse trabalhar com capacidade térmica? A quantidade de calor seria então a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, certo?
E que unidade de medida é isso? A unidade de medida que a gente utiliza para calor é a caloria, que é um elemento específico para esse tipo de energia. Porém, a gente consegue fazer a relação direta entre calorias e joules. Esse experimento foi feito por um físico chamado Joule, James Prescott Joule, certo? E ele fez uma relação onde ele coloca um sistema de movimento num líquido, certo? Com uma roldana e um peso. E conforme vai variando a energia potencial gravitacional desse pezinho, vai girando esse sistema, vai aquecendo a água. Aí ele consegue fazer o equivalente mecânico do calor. Olha que interessante. E aí ele chegou a esse valor aqui, ó. Uma caloria equivale a 4,18 joules de energia. Joules é a unidade de medida que a gente está acostumado em energia, certo? Em algumas provas, vocês vão verificar que a gente pode utilizar 4,2. Então fica de olho com os dados que a prova vai te dar para que você não se confunda na hora de fazer os exercícios, beleza? Gente, um outro processo, uma outra transformação, lembra que eu falei que tinha duas? A primeira é quando varia a temperatura. O segundo processo é quando a gente vai mudar o estado de agregação dos corpos. Lembra que para variar a temperatura, a gente vai aumentar o grau de agitação das partículas. Só que vai chegar um momento que esse grau de agitação vai chegar no seu limite. E aí, para eu continuar aumentando esse grau de agitação, eu preciso romper com algumas ligações químicas que essas partículas, que essa matéria tem. E aí, a gente vai ter que fazer uma transformação de fase de agregação. As partículas são mais concentradas, têm suas ligações mais concentradas no estado sólido. Conforme vai aumentando esse grau de agitação, elas vão rompendo algumas ligações e passam por um estado que fica mais maleável, chamado de estado líquido. E depois elas evaporam, ok? Chegando no estado gasoso. Porém, todo esse processo requer uma grande quantidade de energia, porque a gente vai quebrar ligações químicas entre as partículas, certo? Então, olha só, eu fiz aqui uma representação dos principais, estados de agregação que a gente tem: sólido, líquido e gasoso. Para passar do estado sólido para o líquido, a gente precisa fazer uma fusão, quebrar as ligações químicas lá internas para a gente poder passar do sólido para o líquido. Isso se chama fusão. Do líquido para o gasoso, a gente passa por uma vaporização ou uma ebulição, certo? Do gasoso para o líquido, a gente passa por uma liquefação, ou seja, a gente vai retirar a energia do sistema para voltar ao estado inicial, ou a solidificação, que a gente tira um pouco mais de energia do sistema para voltar ao estado sólido, certo? Existem alguns elementos que conseguem fazer a transformação de sólido para gasoso e de gasoso para sólido direto. Por exemplo, o gelo seco, que você vai congelar aí CO2. Ou também a gente tem a característica de fazer isso com naftalina, que passa do estado sólido para o estado gasoso. Eles não têm a passagem por esse estado líquido, certo? Gente, nesse sistema a gente vai quebrar a ligação. Então, olha só, eu não posso medir o calor a partir de variação de temperatura. Não varia a temperatura nesse sistema. Toda a energia que você vai fornecer para o sistema, ela vai ser utilizada para romper essas ligações. Então, a gente precisa verificar quanta energia é necessário nesse sistema. Para isso, a gente tem uma outra forma de calcular a quantidade de calor neste caso. A quantidade de calor é igual à massa do corpo vezes L. Esse L é o calor latente. Pode ser um calor latente de fusão, um calor latente de ebulição, ok? O calor latente de ebulição é o mesmo que de liquefação. O de fusão é igualzinho de solidificação, certo? Então a gente pode calcular a partir desse sistema, calor latente, que é a energia necessária para romper as ligações. Eu tinha dado um exemplo aqui que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Sabe qual que é o calor latente de fusão da água? O calor latente de fusão da água equivale a 80 calorias por grama, ou seja, você precisa de 80 vezes mais energia para conseguir trabalhar e romper as ligações para passar do estado sólido para o estado líquido. A mesma coisa acontece quando você vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Quanto de energia a gente precisa? Para passar do estado líquido para o estado gasoso, no caso da água, tá, gente? A gente está falando só da água. A gente vai precisar de 540 calorias, ou seja, 540 vezes mais energia do que para mudar a temperatura da água no estado líquido. Então percebe que a gente precisa de energias diferentes em cada um desses sistemas. E é através disso que a gente começa a estudar esses elementos. Ou seja, quando a gente está trabalhando com energias relacionadas à quebra de ligações químicas, a gente precisa de uma energia maior e a gente vai trabalhar sempre com
Q igual a ml. Se a gente vai trabalhar com variação de temperatura, Q igual a mc delta θ, que é a variação de temperatura do sistema. Lembrando que, enquanto o corpo está quebrando suas ligações, não haverá variação de temperatura. Posso representar isso através desse pequeno gráfico aqui no final, onde a gente tem um corpo no estado sólido. Quando ele vai passar do estado sólido para o estado líquido, então ele tem uma variação de temperatura, né? Ele vai percorrer um caminho, a gente pode calcular por QMC delta θ, certo? Até chegar nesse ponto. Chegando nesse ponto, ele vai começar a mudar de fase. Aí, entra o QML, que é para calcular a energia total de mudança de fase. Isso vai levar um tempo e vai gastar muita energia. A hora que mudou de fase, fundiu todo o elemento sólido, aí a gente começa a variar a temperatura de novo e vai ter o corpo todo no estado líquido variando a sua temperatura, até chegar no ponto que a gente chama de ponto de ebulição. Nesse caso, a gente vai voltar a quebrar ligações, volta para QML, e aí a gente vai trabalhar então com um calor que a gente chama de calor de latente de vaporização. Por fim, a gente pode voltar para QMC delta θ para continuar aumentando a temperatura desse corpo, certo? Isso poderia acontecer, por exemplo, com água e gelo, né? Então, o gelo ele sai de temperaturas negativas e chega até 0 graus Celsius. Nesse caso, você vai fazer QMC delta θ. Quando chega em 0 graus Celsius, você precisa derreter esse gelo, fundir o gelo. Aí você vai trabalhar então com quantidade de calor igual a massa vezes calor latente. Perfeito? Depois que derreteu todo o gelo, então olha que interessante, enquanto não derreter todo o gelo, não muda essa temperatura, certo? Derreteu todo o gelo, aí a gente começa a aumentar a temperatura de novo até 100 graus Celsius. Nesse caso, QMC delta θ. Depois que ele chegou no estado no 100 graus Celsius, a gente vai evaporar essa água líquida. Aí a gente vai passar por QML, calor latente, certo? E por fim, depois que evaporou toda a água, a gente conseguiria, de certa forma, aumentar a temperatura desse vapor. Certo, pessoal? Então esse é um resuminho de como que a gente pode trabalhar isso. Pessoal, mas como que eu vou aplicar isso nos exercícios? Aí eu te convido para acompanhar as nossas aulas de exercícios. Tudo bem? Pessoal, esse é o extensivo Frente 2 de Física, aqui no curso Agora Vai. Vem com a gente vencer sucesso. Não deixe de dar um like nos nossos vídeos, não deixe de compartilhar com seus amigos e convidar todos a assistir cada uma das nossas aulas. Um grande abraço, galera. Até a próxima aula aqui no curso gratuito no YouTube. Curso Agora Vai, o seu canal de Física no YouTube. Vem com a gente vencer sucesso.